Malta, sejam bem-vindos a mais um podcast. A bola é minha, eu é que sei, 13º episódio. Hoje um episódio especial, porque vamos receber aqui na nossa humilde casa o nosso convidado Pedro Martins, que chegou do Qatar faz poucos dias, uma viagem muito longa e perdeu aqui tempo para estar connosco. Três cromos da bola. Basicamente não queria chamar para estar connosco durante uma hora a conversar sobre a sua experiência, sobre a sua bagagem no futebol e algumas peculiaridades que nos possa dar a conhecer. Já sabem que têm que subscrever o nosso canal no YouTube, façam seguir na Twitch. Hoje não vamos estar lá, este episódio está a ser gravado, vai ser colocado a posteriori nas nossas plataformas, mas façam subscrever o YouTube, seguir na Twitch, Instagram. No Instagram também, e acho que é só, certo? Correto. O nosso amigo Fábio Vida está connosco, como sempre, lesionado do joelho deste. É o teu joelho esquerdo, não é? Desta vez é o esquerdo. Pronto, acontece. É a 7ª lesão neste joelho. Mas outra vez? Yeah. Ok. Ruizão, estás preparado? Sei que mais cabisbaixo hoje, não é? Houve aí complicações no teu clube, mais um empate, mais uma troca de cadeiras, enfim. Mas hoje o foco está no Pedro. Pedro, muito obrigado por ter aceitado este convite, um humilde podcast aqui de Ovar, uma terra que é sua vizinha. E estamos cá mais uma vez. O Pedro, uma pessoa experiente no futebol, treinou, para quem está desatento e caiu cá neste planeta ontem, vindo de Marte. O Pedro é um internacional português, fez mais de 400 jogos na sua carreira, 31 golos, pelo que tivemos na primeira. Era 30 e qualquer coisa que aparece no 00, se estiver correto. Titularíssimo no Sporting durante as 3 épocas que lá esteve, jogou ao lado do Oceano, partilhou o balneário com o Luís Figo, enfim, um craque aqui da nossa liga e do nosso. Portanto, agora vamos avançar. Tinha aqui uma pergunta para fazer ao Pedro. Pedro, existe assim realmente uma diferença muito grande entre o jogador asiático, a liga do Qatar e a liga europeia, onde esteve no Olympiacos, esteve aqui em Portugal? No contexto, todos eles distintos. Em qualquer lado há grandes jogadores. Realmente um dos mercados onde há melhores e bons jogadores em qualidade e em quantidade é o Brasil. E o Brasil, no entanto, está a ter alguns problemas no futebol internacional. Talvez até a nível de identidade, não é? E eu penso que sim, tem a ver, na minha perspectiva, provavelmente a forma como são formados, mas eu eu conheço o mercado brasileiro, conheço bem o futebol brasileiro, mas de facto o Brasil, em termos de seleções, por exemplo, tem tido ultimamente, nos últimos anos, alguma dificuldade, por exemplo, e tem jogadores de grandíssimo nível, de grande qualidade e em quantidade, que é assombroso, mas de facto os resultados não são os mesmos. O jogador asiático, como deve calcular, tem muitos bons jogadores, muita qualidade. Tem um problema, de facto, para mim, de mentalidade, que está a ser alterado, fruto do forte investimento que os países estão a fazer, nomeadamente a Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes. Têm, de facto, jogadores de muita qualidade. Estão a mudar o paradigma de, normalmente, jogadores que estavam a acabar as suas carreiras iriam para esse contexto. Neste momento já não é verdade. Já há um forte investimento em sub-21. Eu, por exemplo, na minha equipa tenho 2 internacionais, um do Senegal, com 18 anos. Foi um jogador que descobri quando ele fez a CAN sub-20, e tenho outro que foi campeão do mundo sub-20 também, do Uruguai. Portanto, há neste momento um forte investimento e um direcionar
de jogadores muito mais jovens, e estão aí jogadores muito mais jovens, por exemplo, no Qatari temos o Verratti, foi para o Qatari com 29 anos, 28. Sim. Há aqui muitos jogadores que estão a ir muito mais cedo, não só pelas condições financeiras, mas porque de facto o futebol lá está a evoluir de uma forma vertiginosa, e não tenho dúvidas que dentro de pouco tempo será um dos principais palcos do futebol mundial. Sim, eles não o Qatar, eu estou a dizer aquela zona. Aquela zona, sim. Na Arábia Saudita já vemos isto desde, pelo menos há 3 anos, desde que o Ronaldo chega lá, e a mudança desse paradigma foi evidente. Eles até agora aumentaram o número de estrangeiros, não é? Cada vez mais, para as equipas serem competitivas, também mais competitivas, e também porque... E não só, eles têm um problema também de facto de ter jogadores locais que lhes dê competitividade, e a necessidade de contratar sub-21s muito jovens, com 18, 19, 20 anos, muito jovens, para mais tarde também serem uma fonte de recursos para as seleções nacionais. Esse fator que está em vista no projeto deles, enquanto de facto os locais, quando eu digo os cataris, ou os sauditas, ou os dos Emirados, enquanto não mudarem de mentalidade, e onde também não for feito um investimento forte na formação, porque é crucial para o seu desenvolvimento. Portanto, há estes fatores que são transversais. Mesmo aqui, estou a ver aqui a sua equipa, bem, o mais experiente é o Roselu e o Yassine Brahimi, mas um é um excelente jogador que nós conhecemos aqui da Liga Portuguesa, e o outro também, outro excelente jogador que ganhou a Champions League e foi... Mas o Brahim, por exemplo, já está lá há 4 anos. Já foi recentemente. Mas o José Lu ainda está em plenas funções, tal como o Brahim. Inclusive ele foi dos principais responsáveis pela conquista da Liga dos Campeões através do Real Madrid. Foi há meio ano atrás. E como é que se gera aqui o facto de só se podem usar os 5 estrangeiros pelos jogos de campeonato, não é? Eles continuam a fazer a diferença, e nós, quando os contratamos, também percebemos que são jogadores com perfil ideal para aquilo que nós pretendemos, que é o nosso jogo, para o futebol do Qatar, porque cada campeonato tem a sua especificidade. Há muitos jogadores que provavelmente portugueses que vão para o Qatar e que não teriam resultado, porque de facto o campeonato tem a sua especificidade, não é fácil. E como é que o treinador tem que se adaptar àquela cultura, não é? Os treinos têm que ser... não podem ser isso a todas. Claro, isso é claro. É um problema, não é um problema. Tem a religião onde eles têm os tempos para rezar, para orar, e nós temos que respeitar esses momentos. Isso é perfeitamente... O nosso próprio treino já é adaptável para isso. Mas mesmo a nível de treinos, isto notou-se e falou-se na altura muito, mesmo quando o Ronaldo vai para lá, que a mentalidade também mudou um bocadinho. A parte pelo menos era o que se falava, que se calhar o jogador lá era assim um bocadinho mais malandro, não treinavam tanto, e desde que o Ronaldo foi para lá, principalmente essa altura, falava-se que realmente mesmo os clubes também começaram a contratar treinadores europeus e assim. Eu acho que foi um bocadinho a pensar também nisso, a mudar as mentalidades, a treinarem mais. Nós já há bocado falámos no Brasil, e muitos dos meus colegas falam nesse problema também, que é a preparação para o treino, quer física, quer mental, do próprio jogador. E eu tive no meu clube também esse problema. Ninguém se preparava fisicamente e mentalmente, apareciam no treino 5, 10 minutos antes do treino começar, às vezes até atrasados. E houve aqui um trabalho em que tivemos que alterar tudo isso. Agora eles têm que chegar 1 hora antes, tem trabalho de ginásio, mas também foi criada as condições para que eles tivessem. Investimento do clube. Mas está o tal investimento de treinadores também, que já vem com essa mentalidade. Capacitada. Eu tenho uma equipa técnica, nós no total somos 8 na minha equipa técnica, nutricionista, que esta estou. Eles não estavam habituados, demora o seu tempo. Mas depois, passado 3, 4 meses, toda a gente percebeu, melhoraram. Faz a diferença, não é? Melhoraram não só aquilo que eu pretendia para o jogo, mas melhoraram questões físicas, questões de mentalidade. Eles melhoraram e começaram a acreditar, porque os resultados começaram a aparecer. Não estás nada mal no campeonato, não é? 4º lugar. Sim, e o Algarafa
Foi um clube dominante no Qatar, mas não ganha nada desde 2010 e, portanto, queremos O objetivo alterar para isso. esta época É ganhar primeiro? é ganhar, mas o nosso objetivo destes 2 anos em que renovei é, de facto, nestes 2 anos conquistarmos um título. Portanto, Foi treinador do a mês, diferença, e foi o treinador do ano passado. do ano. Mas agora, Agora sim. Mas de facto aquela diferença que havia entre o Al-Sadd do Ail para nós já não existe e agora estamos em condições de lutar por esse objetivo. Se vamos ser ou não, certo, o futebol é isto. competitivo. Mas de facto a equipa já está a lutar por o objetivo de ser campeão. Sentes que pelo menos a direção, entre aspas, aquele núcleo do clube está contigo, está com a tua equipa técnica, acreditam no vosso trabalho? Sim, completamente. Isso é sempre, Eu achas que assinei por 2 anos, ano e meio, porque eu fui a meio. E o ano passado renovei mais 2 anos. É sinal que eles acreditam naquilo que nós estamos a fazer. é sempre A importante? equipa melhorou, os níveis de audiência aumentaram substancialmente no Algarve. Nós agora já temos 40 mil, por exemplo, nos jogos da Liga dos Campeões. É uma coisa absolutamente impensável há meio ano atrás, há um ano atrás. Hoje já temos 10 mil adeptos, 15 mil adeptos, quando antes tínhamos A 500. conjuntura mudou nos últimos 300. Há aqui também uma evolução, porque, como sabem, o Mundial foi feito no Qatar, e, portanto, também há aqui um aproximar dos adeptos aos clubes. No entanto, para terem uma noção, o Qatar são cerca de 3 milhões de habitantes, mas só 300 mil é que são cataris. Todo o resto trabalham lá. E muitos não têm identidade ainda do país. É um país muito recente, com pouca cultura ainda nesse sentido, e portanto este trabalho é um país absolutamente fantástico. E se tivesse filhos pequenos, já era lá que eu gostaria de os criar, educá-los e formá-los, porque de facto segurança, Nós cá qualidade temos de uma vida. imagem se calhar um bocadinho de Não temos nenhum tipo de restrição, temos que respeitar só determinadas situações, mas todo o resto não. Só uma pergunta, qual foi a pior comida que já comeste? Lá? Sim, a Lá pior. come-se maravilhosamente Certo. bem. Não há nada assim que seja Muito fora caro, do... É muito caro lá a vida, mas também é normal, mas tem... Mas não há nada que seja assim fora do normal? Não. Carne de cão, não. Vives Não existe nada. Vives Não temos isso. Isso não é, Isso é não o é que dizem na China. Eu sei, mas podia ter lá também. Esse facto é um paradigma que a mim custa-me aceitar, e que as pessoas falam sobre coisas que desconhecem. E eu, por exemplo, quando fui para lá, foi antes do Mundial, cerca de 1 mês e meio, 2 meses, onde o país era fortemente criticado por variedíssimas situações, e eu sou a realidade que aquilo não correspondia à realidade. É evidente que há situações em que não é respeitado determinadas situações, mas isso em Portugal também isso acontece, em todo lado. Mas é um país, na sua íntegra, é um país absolutamente E vives fantástico. num condomínio Sim. onde tens acesso a... Não precisas sair dele para nada, é como... Tem que ir trabalhar, tem que ir ao mas supermercado. dentro do condomínio fala-se muito destes condomínios cá que Não tem, é o tem compound, hospital, não, como tem na Arábia Saudita, não é Não. isso, não. Porque o Qatar é um país super moderno. Conseguiram, tem grandes hospitais, é um país à parte, está muito à frente, comparativamente com Portugal está muito à frente, mas anos-luz nesse sentido. questões políticas. Íamos estar aqui a divagar. a divagar um Aqui nem bocadinho. é uma questão política, é uma Não, questão eu social. é que tinha aqui Vamos falar de questões sociais. algumas questões aqui que se relacionavam depois com questões políticas. Eu ia recuar agora um pouco, tivemos aqui a falar em off também do Eu não Brasil. tenho nenhuma limitação, as minhas conferências de imprensa são exatamente iguais e o meu pensamento é igual como tinha no Olympiacos da Grécia ou no Vitória. Sim. Ou no... Nesse aspecto, sim, é uma questão mais Eu não tenho nenhuma limitação de das nenhuma ordem. ideias que os políticos teriam. Às vezes até dizem que eu sou um bocadinho crítico da forma como é gerido o futebol, porque o Qatar também tem um comitê, embora estejam a fazer um trabalho absolutamente extraordinário,
mas tem um comitê que é responsável pelas contratações e pelos budgets dos clubes. É um bocadinho na ordem do que se passa na NBA nos Estados Unidos. É nesse sentido que eles Mas eles também fazem a distribuição dos jogadores jovens, fazem Tipo como a NBA? rookies e tudo. não fazem porque não têm essa cultura, Não estava, esse estava... mas os budgets são definidos por eles e depois há determinados jogadores em que eles escolhem e depois os clubes é que podem ir buscar determinados jogadores em que Mas eles acham sejam. que a Federação do Qatar ajuda os clubes a ir buscar esses jogadores, tipo o Joselo, tipo... O comitê sim, Sim, claramente. ajuda. Se não era impensável ir Bastante buscar, inclusivamente quando nós temos interesse em determinado jogador e eles próprios Vocês reportam a fazem o eles. trabalho Ok. de orientação e motivar alguns jogadores que estejam na dúvida de não querer vir. Sim. Fantástico. Tinha aqui um trabalho Sim, por Também trás lhes da interessa, não é? Dá-lhes imagem, dá-lhes... Sim. Da marca. CSL, que é o comitê, faz um trabalho absolutamente fantástico. Depois tem outras coisas que é difícil. É difícil, por exemplo, eu se tiver um jogador internacional qatari, seja da seleção, e tenha uma lesão, ele obrigatoriamente tem que ir para o departamento clínico da federação. E como deve calcular lesões que nós poderíamos debelar em 15 dias ou 3 semanas, por vezes demora muito mais. Demora 1 mês, 2 meses, e isso é algo que nós temos vindo a querer combater isso. Não é fácil. Mas porquê é que eles têm que... Porque há 10 anos atrás tudo estava entregue, era tudo centralizado a isso, porque os clubes não davam resposta. Ok. E portanto, há 10 anos atrás, de facto fazia sentido porque os clubes não estavam preparados para aquilo, porque não tinham os melhores fisioterapeutas, não tinham os melhores treinadores, não tinham os melhores médicos. Então era nesse sentido que o fizeram. Agora já isso não acontece, os clubes já estão preparados. Sim, eu vejo outros tudo podcasts de outros países e jogadores como o Vampeta, campeões mundiais, eles foram jogar para este tipo, para cá. Acho que era a Arábia Saudita ou Qatar, que o Vampeta foi jogar e ele era até dos poucos que recebia o salário a 100%. Havia jogadores a part-time na equipa dele. Coisas assim. Se calhar não era futebol profissional, antigamente, se calhar é Estamos a falar quase há 20 anos também, não é? Eu tenho alguns jogadores que não são profissionais, ainda estão a estudar, ainda temos isso também. Alguns locais em que fazem parte da formação, mas tem que ter alguma flexibilidade, porque há momentos em que eles têm que estudar e têm que ir à escola e tem que ser É como o flexível. João Neves, né? Também tinha que ser campeão nacional, ainda tinha que fazer o exame. Há pouco estava a falar sobre o Campeonato Brasileiro e do jogador brasileiro. O facto esta fornada de treinadores portugueses ter ido para lá e o tipo de futebol que implementaram e que teve sucesso não está a condicionar também agora tudo o resto, as individualidades não se sobressaírem tanto, o trabalho coletivo está muito... Provavelmente esse é um dos fatores em que essa essência do futebol brasileiro agora que se fala que está a perder. Brinca na areia. eu acho que essa essência nunca vai perder. O Brasil tem de facto muito jogador com muito talento e há jogadores que não vão perder isso nunca. Agora nós temos que, dentro do nosso modelo, do nosso processo, também dar liberdade para que os atletas de maior criatividade se consigam exprimir. Eu pelo menos penso desta forma. E portanto eu não acredito que é gerido todos da mesma forma. Agora é evidente que acredito que pela organização, pelo conhecimento que os treinadores portugueses têm, não é só de jogo, às vezes é questão de gestão de um grupo de trabalho, às vezes é gestão fisiológica, e nomeadamente no Brasil, que é importante, visto que é uma densidade de jogos tão grande e que é importante tê-la, mas são vários fatores que de facto fazem a diferença, na minha perspectiva. E uma das mais importantes tenho a certeza que todos os treinadores que estão lá são flexíveis, são intransigentes no trabalho. Essa é a grande diferença. Aquilo que me parece é que de facto nós não brincamos, enquanto que se calhar há outros que sejam mais vulneráveis a determinados grupos de trabalho.
E mesmo do ponto de vista do método, após a chegada do Jesus ao Flamengo e que teve aquele estrondoso sucesso, a CBF começou a desenvolver cursos de treinador de forma mais estruturada. Houve ali um processo. Não estou de acordo. A CBF já o faz há muito tempo, muito antes da chegada de Jorge Jesus. Já? Portanto, tenho a noção da A realidade. percepção, então, Jorge Castelo já fez lá a formação, o Vítor Frades fez formação e sei perfeitamente o investimento que o Brasil, nesse sentido, que quiseram implementar no Brasil, muito antes do Jorge Jesus ter chegado ao Flamengo. Apenas Olha, foi mais falado depois quando... foi Foi mais falado se calhar quando Jesus foi para lá. Depois quando é a mesma coisa no futebol português, porque eu conheço a realidade desde a década de 70, porque eu segui o Feirense e conheci a realidade do Feirense na segunda divisão, na primeira divisão, e depois mais tarde fui acompanhando como interessado, alguém que jogava mas também tinha interesse por isso. Também se diz que o José Mourinho foi o responsável pela grande transformação do futebol português, não é verdade? O Mourinho simplesmente deu visibilidade àquilo que estava a ser feito no futebol português, porque o mentor de toda a metodologia do futebol português é do Casqueiros. Isso é ponto. E depois vem as periodizações táticas, outra escola, mas de facto quem começa a dar sentido àquilo que é o futebol atual, na minha perspectiva, é o Casqueiros. Sim. Muito bem. Já falámos também do Carlos Queiroz Já aqui. tivemos aqui o episódio a falar sobre a Do Carlos importância, Queiroz. Portanto, do Carlos até a partir do na década de 70, o treinador era responsável por tudo, era o que contratava, até chegava a acordo com os jogadores, era a verba que ele destinava para os jogadores, era ele, praticamente não tinha adjunto, o adjunto normalmente era o que dava os coletes ou as bolas, Eu apanho era o homem que tinha tudo, fazia tudo. Na década de 80, princípios de 90, há aqui a introdução do preparador físico, e o futebol começa a mudar, na minha perspectiva errada, porque os preparadores físicos, a maior parte vieram todos do atletismo e o tipo de trabalho eram daquilo do conhecimento que eles tinham e da experiência que eles tinham, trouxeram do atletismo. É quando aparece o Casqueiros e a especificidade é o ponto central para o futebol. Muito bem. Opa, 3 campeonatos na... Mas veio o Mourinho, para terminar, Certo. e veio o Mourinho, de facto, com as ideias já avançadas e deu ênfase e visibilidade a tudo isso, pela capacidade de comunicação, pelo sucesso estrondoso que teve no futebol português, e porque de facto naquele momento o futebol foi de facto direcionado para isso, e a partir daí todos nós fomos atrás, mas o Casqueiros já estava. Apanhando aqui o Mourinho, vamos deixar aqui vamos guardar aqui numa gaveta a Grécia. O Mourinho realmente teve um sucesso estrondoso. Será que foi há aqui eu tenho uma teoria que é o tipo de jogador que ele conseguia sugar, toda aquela parte psicológica que se falava, motivacional. O jogador hoje em dia, sei lá, as redes sociais é um mundo diferente. Parece que ele já não consegue ser Capacidade. não consegue tirar aquele rendimento dos jogadores como conseguia com jogadores de outra geração, a geração do Jorge Costa, do mas Lúcio, o Mourinho tem um currículo invejável. Provavelmente os últimos anos as equipas onde ele está a trabalhar não lhes dá garantias que possam fazer o mesmo trabalho, mas aquilo que é feito no Porto verdade. Também não acontece muito, é uma coisa extraordinária o Porto bater com os melhores e ganhar aos melhores. Hoje é impensável uma equipa portuguesa atingir um título na Liga dos Campeões. Eu acho que também há mais Pode diferença. acontecer, mas quer dizer, são casos especiais como o do Mourinho. Mas não achas que há mais... É um treinador que tem um enorme prestígio. Sem dúvida. Nos últimos anos penso que não tenha tido equipas que acompanhem a qualidade. Também tem sido um pouco, quer dizer, na Roma. Sai da Roma, não há quem faça melhor. Sai do Manchester United, até agora não há quem faça melhor. Ele na Roma ganha a Liga Europa.
Certo? E ganhou no Manchester. E ganhou no Manchester. Conferência, Ganhou no não foi Liga Manchester. A Conference League. Conference Não, foi a Liga. Pronto, apesar de tudo, ele vai ganhando. Certo? Sim. E anterior não ganham. Não podem pensar que a Roma, nos moldes atuais que está, possa ganhar ou lutar para um título Itália, porque é impensável. Sim. Portanto, o simples facto de contratar o Mourinho não quer dizer sinónimo que também vai ganhar, porque é preciso mais. Mas Estão sempre à espera que o Mourinho faça milagres com a. realmente os com a equipa. projetos do Mourinho que ele tem abraçado ultimamente não dá essa garantia de lutar por títulos, a não ser agora, por exemplo, o Fenerbahçe pode ter uma possibilidade, o que não é fácil também. O Galatasaray é um clube dominante O Fenerbahçe tem tido azar. na Turquia. Sempre para aí segundo lugar para aí 3 épocas seguidas, não é? Que eles tiveram. Com o Jorge, não foi? Jorge Jesus. Eu que o segundo. Mas eu fui ver recentemente. Eu penso que as últimas 2, pelo menos, seguramente ficou em segundo lugar. E o Galatasaray já esteve abaixo da zona dos lugares europeus e depois no ano a seguir é campeão. E o Fenerbahçe é segundo outra vez. Foi no ano em que o Besiktas é campeão, cerca de 2 anos atrás. É isso. Ok. Olha, eu estava a falar sobre a Grécia porque queria te perguntar se foi o ponto mais alto, não é, da tua carreira, 3 campeonatos lá na Grécia, e como é que isso te moldou enquanto treinador atualmente? O que é que Não isso, são realidades diferentes. como é que isso te moldou enquanto treinador? Não, o que me molda é a experiência que nós vamos adquirindo, é o ambiente que nós estamos. Eu tenho as decisões que eu tomo neste momento, em muitas situações, são diferentes daquelas que eu tomava no Olympiacos, porque a realidade são diferentes, mas em cada uma delas eu tento extrair o máximo de experiência que me possa levar para o futuro. É nessa perspectiva. O modelo de jogo usas basicamente ali o mesmo ou tentas sempre adaptar conforme o teu plantel? O meu modelo de jogo, o meu processo de jogo é inalterável. Pronto. Agora, há situações em que eu tenho que me adaptar ao perfil de jogador que eu tenho à minha frente. Isso foi nós estávamos aqui a conversar, Eu trabalho muito em aspectos estratégicos, portanto, os meus atletas sabem perfeitamente aquilo que eu pretendo para o jogo. Temos o nosso modelo, mas depois temos a parte estratégica que para nós é fundamental e faz parte do nosso modelo, é evidente. Quando treinaste o Ederson no Rio Ave, a forma como ele conseguia colocar a bola à frente da linha do meio campo deve ter-se dado de muito jeito Foi, eu não me canso de repetir esta situação. O Benfica penso que era do Rui Vitória, se não me engano. Não posso confirmar. Era do Rui Podes ir Vitória. dizendo. Não, isso era do Rui. E o Ederson, o Benfica fazia a pressão alta e a linha muito subida, mesmo com o pontapé de baliza, preparados para nós sairmos a jogar, e nós esticámos o jogo e ele meteu praticamente no lado contrário. E foi assim numa das formas que fizemos gol. E a partir dos 5, 10 minutos em que o Benfica já não tinha a linha subida, porque tinha que ter cautelas, e começámos a ter entre blocos um espaço tremendo para jogar. E, portanto, Mas tu achas que ele, tu treinando ele com 19, 20 anos, que é a idade que ele tinha no Rio Ave, e ele teve assim tanta capacidade, ou tinha capacidade para chegar a um City, ser o melhor guarda-redes do mundo? Achas que sim? eu sempre disse que ele tem um perfil de guarda-redes para a equipa grande, porque joga bem com os pés. Sim. No jogo aéreo para mim é fundamental. Um guarda-redes de equipa grande, forte no jogo aéreo, faça a leitura correta como um livro, entre aspas, que esteja subido e consiga fazer uma leitura correta. Ele tinha tudo isso, portanto. E para mim, um guarda-redes, nomeadamente em equipas grandes, porque há equipas pequenas que bolas paradas é uma das alternativas, além das transições, uma das alternativas para explorar contra as equipas grandes, tendo um guarda-redes forte no jogo aéreo para anular isso, é meio caminho andado. E por mim esses são fatores que são fundamentais de um guarda-redes para a equipa grande. Agora, se vai para o sítio e depois este sucesso... Estou a perguntar se na altura tinha assim, olhava para ele e dizia, foi, este guarda-redes vai... Ele quando assinou vai por chegar ao Benfica, para patamar. mim não é dúvida nenhuma que ele ia se ingrar, por exemplo, no Benfica. Agora depois toda a carreira, isso
Sim. nos Já é estrangeiros. relativo. Sim. Foi o melhor jogador que treinou? É o guarda-redes. Jogador- É o sim, guarda-redes, jogador. sim. O melhor jogador, tive vários, tive muito bons jogadores. Tenho, por exemplo, o Brahim, está comigo no Qatar. Sim. Tenho o Rafinha do Barcelona. Foi um jogador que eu Vitória. lancei do Vitória de Guimarães. Capitão. Barcelona agora. Guilherme, que para mim o número 6 é absolutamente fantástico. Guilherme Torres, na altura fomos contratá-lo ao Depor e veio para o Olympiacos, e depois acabou por ir para o Qatar, curiosamente, mas não está na minha equipa, sou a minha orientação. Tive o Matia Valbuena, que era um craque. Sim, pois é, Um o craque. Albano. Cruzou-se com ele no Olímpico. O El Arabi, com um matador nato como poucos, tinha cheiro de gol. El Arabi no Olympiacos. Sim. É. Há aqui muitos e Bem, bons aquele jogadores. jogador que não se ingrou e era um craque no treino, era um craque. Esperava mais do Sami, foi um jogador Sami. meu do Marítimo. Era um craque, um extremo muito rotativo, muito versátil, com uma grande capacidade e compromisso com o coletivo. Esperava que ele chegasse ao Porto e Rebentasse. se assumisse. Isso não acabou por não acontecer. Temos aqui algumas perguntas colocadas nas redes sociais. O Jorge Almeida pergunta: o futebol grego é tão emocionante como parece? Falo do ambiente e dos adeptos fervorosos. Se é É forte. é muito forte, mais é forte que em Portugal. Só vivemos aquele ambiente do futebol grego num Porto Benfica? Ou nem isso? É mais forte ainda? É mais forte. Consegue ser mais forte. Tem uma envolvência diferente. E atenção, a Grécia tem uma particularidade, que eles são tão fanáticos que os adeptos, quando a equipa quando vai jogar fora, não há nenhum adepto que vá ver os jogos. Não há. Porque de facto é um grande problema se eles se juntassem. Portanto, derbys entre PAOK, Olympiacos PAOK, Olympiacos AEK, Olympiacos Panathinaikos, Aris, não há adeptos. Claramente, é uma medida de proteção que o governo tomou, porque de facto o fanatismo é muito exacerbado Extremismo. e é um bocado de extremismo. Agora, é uma loucura quando vocês veem que parece que os estados parecem que estão todos em chama a arder, todos eles, e de facto põe uma envolvência, uma dinâmica que intimida o adversário quando vai jogar fora. Uma resposta mais rápida, porque já tocamos neste assunto. Qual é a principal diferença entre o futebol europeu e o asiático? Isso é uma resposta mais curta agora. A questão é uma questão de mentalidade, mas o futebol asiático neste momento tem muitos e bons jogadores que são oriundos também do futebol europeu, ou então muitos deles vêm da África, por exemplo, mas estiveram nos principais clubes da Europa e portanto nesse aspecto o futebol está a ter um crescimento, uma dinâmica muito interessante. É um campeonato muito atrativo o Qatari, ainda não está ao nível da Arábia Saudita, porque a Arábia fez um forte investimento e tem de facto os supra-sumos. É mais sonante. Mas estamos a dar um salto qualitativo para que ele seja um campeonato muito competitivo e daqui a meia dúzia de anos, fruto de forte investimento, tenho a certeza que as equipas catares vão se bater com as sauditas mano a mano. Vimos isto porque uma das melhores equipas da Arábia Saudita veio fazer a pré-época a Portugal, o Al Nassr, e jogou aqui com equipas de escalões inferiores e não conseguiu ter a competitividade. Pré-época vale o que vale. Vale o que vale. Se for pela pré-época, eu já não treinava nenhuma equipa há 10 anos. Também em jeito de brincadeira. Porque eu dou valor a vários fatores. Eu quero, por exemplo, ter o mesmo volume de jogo para todos eles, para toda a gente estar preparada. Okay, então, e em prol do resultado. Eu poderia tomar decisões de determinados jogos e não faço porque quero trabalhar a minha equipa a ponto físico, na parte da componente psicológica, na componente tática. Quer dizer, para mim, vale o que vale as pré-épocas. Eu sei que para equipas grandes é fundamental. Se uma equipa perdesse jogos todos de pré-época, era uma enorme confusão, mas eu sigo o meu plano, o meu caminho. Isso faz parte do meu processo, da minha filosofia como treinador.
que o Eric pergunta, em jeito de brincadeira, se há alguma coisa que fez enquanto jogador que não tolera que os seus jogadores lhe façam assim hoje. Não, por acaso eu fui muito responsável, por acaso não. e devo reconhecer que neste momento, comparativamente com o que era a minha escola, o pessoal da minha altura, os jogadores da altura, neste momento os jogadores são muito mais profissionais, estão muito mais bem preparados, muito mais responsáveis do que éramos na altura. Olha, eu diria, se calhar a ideia que nós temos é que eles são um pouco mais até infantis. Porque sim, é verdade, mas em termos do treino, em termos da preparação, em termos de cuidar do físico, nesse aspecto, neste momento o profissional de futebol está muito mais. E o Pedro, enquanto jogador, que tipo de jogador era um jogador mais raçudo, mais técnico, dava ali a vida em campo? Eu era técnico, mas não era um jogador rápido. A principal característica era a raça, era muito agressivo. E depois acho que fazia a diferença pela leitura que fazia nos jogos. Eu era, nesse aspecto, marcava, porque não sendo rápido, mas chegava primeiro do que eles. Já tinhas essa ambição, se calhar, quando jogavas de um dia quero ser treinador? Ela começou a fazer sentido a partir dos meus 28 anos. Aí sim, até lá sempre dizia que não. Eu, quando acabar, não quero mais, estou cansado. Afinal, é daquelas coisas quando nós cuspimos para o prato e vamos ter que comer ou então a saliva para o ar e vamos ter que levar com ela toda, e foi nesse sentido que enquanto jogador passou ali uma fase sabemos que antigamente quando um jovem chegava ao plantel principal de uma equipa não era recebido como hoje em dia. As chuteiras desapareciam, tinha que se equipar lá fora do balneário. Tive dificuldade em me equipar, é facto, porque eu ia para cada cacifo e os capitães na altura no Feirense não foi fácil, mas depois lá resolvi. Viram que o miúdo tinha qualidade e começaram a deixar de chatear. Havia um que eu lembro-me que era o Armando, jogou na São Joanense. Vocês não eram o número 6, vocês não se lembram dele. Mas o Armando, o primeiro impacto, ele era muito, muito, muito duro, muito distante. Ele, passado 15 dias, é assim: ninguém toca no menino. Isto é ouro. Viram logo que tinha ali tinha que ser conquistado. craque. Atenção que a minha formação toda, e até aos meus 20 anos, foi como ponta de lança. Sério? Sério? Ponta de lança? Foi internacional pelas seleções e tudo, como ponta de lança. Quem é que o recuou? E joguei o falecido Álvaro Carolino. Ele é que estava certo. Na altura fiquei mas ele é que estava certo. E passado 15 dias reconheci que ele é que estava certo. Conseguiu tirar o máximo. E aliás, tirei mais proveito, mais prazer jogando naquela posição. Se calhar ele já havia essa tal situação da leitura e um médio com bem. O Carolino foi um do treinador que me via muito à frente. No banco, poucos como ele. Fazer leitura do jogo, muito. E não havia tablets. Eu acho que tem uma particularidade que eu tenho. É no banco eu faço a diferença. Todo o resto, posso dizer, da parte metodológica, mas no banco, muito poucos treinadores, na minha concepção, veem como eu vejo. A leitura perceber o que é que o jogo pede, se eu meter este jogador se calhar não funciona, mas se meter este que é... O faro. Como um amigo nosso. Perceber o que o jogo... Tive muitos treinadores muito bons na parte metodológica e veio daí também. Depois derrapavam no jogo. Depois completamente derrapavam no jogo. Não tinham a tal leitura. E era constante. Nós erramos. Há momentos em que acaba um jogo e eu hoje cometi erros. Porque faz parte. Mas também sei que muitas decisões que tomei do banco ajudaram muito a equipe. Isso eu tenho essa noção. É uma das particularidades que eu no meu íntimo acho que é um ponto forte da minha parte. Como jogador, qual é o jogo que não lhe sai da cabeça? Aquele que diz que fui o melhor jogador em campo, rebentei aquilo tudo. No jogo contra o Porto estava eu no Vitória Guimarães, fiz um jogo fantástico. Quanto é que ficou? 1-0, perdemos 1-0, mas fizemos um jogo fantástico. Esse provavelmente foi um dos jogos que ficou na memória. Outro jogo, meia final contra o Porto, curiosamente contra o Porto, no Marcolino Castro, em que eu tinha acabado de ser operado a um joelho. Hoje não o faria,
mas passado 17 dias estava a jogar a meia-final. Jesus. E eu recordo-me que foi duro, mas foi um jogo que ficou na memória. Um jogo de Sporting com o Mónaco, em que ganhámos 3-0 por Liga dos Campeões. Também foi um jogo que não me sai da memória, um grande jogo. Enfim, há aqui vários jogos. Há um que para mim tenho recordações muito mais, foi aqui, inclusivamente em Ovar. Descemos divisão com o Feirense aqui, na altura o Feirense ganhou-nos o último jogo da segunda Liga e foi um momento particularmente difícil. Traumático. Foi difícil. Marcos da Silva é complicado. ambiente Marcos complicado. da Silva é complicado. Não digo mais nada. O Pedro, tivemos aqui a ver os jogos que fez pelo Sporting, 3 épocas, uma média de 35 jogos por época, sempre titularíssimo, jogou os jogos todos e ao final, na terceira época, depois de jogar os jogos todos, depois de ser titular, sai para o Boa Vista. Uma reestruturação e decidiram optar por outros e pronto, é o que acatar e seguir para a frente. Custou-me na altura imenso. O Boa Vista teve ali uma fase mais difícil do ponto de vista físico. Porque eu não me preparei naquele momento, não me preparei, tive 6 meses no Sporting em que não me preparei, o Boa Vista estava a jogar muito bem, já tinha praticamente a equipa formada e foi difícil para mim, porque eu não estava fisicamente em condições de estar ao nível de jogadores que... Se calhar a parte psicológica, lá está, mexeu ali. Fundamental. Nessa altura não havia nada disso. Mas foi, lá está, afetou, não se preparou, sim, não jogava, quer dizer, jogava no Sporting, depois não jogava no Boa Vista. Daí eu ia dizer o meu erro, porque demorei a assimilar aquela decisão. E olhaste o balneário com o Ricardo Carvalho, com o Alverque. Sim, com o Mantorras, que era aí que eu queria chegar. Se aquele homem era realmente um fenómeno, era a pérola, aquele diamante em bruto. Fazia a diferença. Se falava. O Mantorras, infelizmente, teve a lesão no joelho que teve. Provavelmente não ficaria no Benfica muito tempo. Mas infelizmente também tive muitos e bons jogadores e o Ricardo era um deles. E lembro que o Ricardo por vezes não jogava, estava no banco, espumava-se. O treinador era o Jesualdo. E outras vezes em que eu metia a lateral direito, ele espumava-se. Eu só lhe dizia ao lado: tem calma, vai jogar. Quando ele te der a tua oportunidade, continua a preparar-te. Quando te der a tua oportunidade lá, tu não vais dar hipótese nenhuma. Por isso, tranquilo que isso vai acontecer. Eu já fui também com esse sentido. O meu último ano, por exemplo, já não queria fazer. O José Coceiro é que não me obrigou, pediu-me para que eu continuasse no projeto, porque era importante direcionar muitos jovens que nós tínhamos na altura. Nós tínhamos o Tinaia, o Zeferino, enfim, agora... Já estavas no balneário só naquela de fazer como se fosse o último ano, claramente. Como se fosse ali o pai deles a ajudar é o que estás a fazer no mosteiro, ajudar os miúdos e a integrarem-se, a tal parte psicológica e momentos de maior turbulência. Tem que estar ali uma voz ali naquele momento. Mas já havia essa tão qualidade no Ricardo Carvalho, então ali já se via que era um jogador um craque acima da média. O Mourinho dizia que ele passava-se nos treinos, que o Ricardo não... Porque o Ricardo não gostava de treinar. Ou então, se o treino lhe desse entusiasmo, pica, motivação, ele desligava. Se desse treino, é ok, mas era uma das características que eu falava com o Ricardo. Não diria. Tinha que mudar. Não diria. Mas eu vi uma entrevista. Sim, mas eu estou a dizer, o Ricardo jogar... é daqueles jogadores que é de jogo, não é de treino, é mesmo para o jogo. Existe depois também essa... Como é que se gera? Aproveitando esta... Como é que se gera um jogador assim? Porque é um jogador incrível, mas no treino não dá tudo. O treinador sabe do potencial, sabe que ele vai render no campo, mas no treino há quem esteja... Nem é dos piores, Ricardo. Era perfeitamente... Porque existe isso, depois é complicado gerir... Como o Ricardo, mesmo a treinar menos ou era superior. A não treinar o máximo dele, mesmo assim era melhor ou pelo menos equivalente aos outros. E então dava para...
Olha, Pedro, Agora é tudo integrado, não é? O nosso treino é tudo integrado. Antigamente havia componentes físicas em que era analítico e, portanto... custa mais, não é? Trabalhar ali sem bola. Eu tive para épocas uma coisa do outro mundo. A primeira semana nem via bola. Metia a bola no sábado. De manhã era praia, era para a praia, à tarde para a mata. Tarde, segunda a sexta. No sábado metiam uma bolinha. Nós nem queremos bola. O que é que nós queremos bola? Está tudo morto. As mocas assim. Jesus. Pedro, agora vamos fazer aqui um pequeno break. É um jogo que nós costumamos fazer durante os nossos episódios. O jogo é simplesmente escolher o melhor 11 de sempre que viste jogar. Começando pela baliza, lateral direito, vamos jogar aqui numa formação, podes escolher 3-4-3. Entre colegas ou... Entre colegas que partilhaste o... Não como treinador, como Não, colega. como treinador. Colega, jogador... Como jogador, sim. Ora bem, guarda-redes no meu tempo, Vítor Bahia. Estamos a falar Portugal ou... Que jogaste contra ou com? O Vítor? Sei que se calhar é um exercício agora... Não, tinha que refletir. Tem que fechar. Sim. Se calhar para ser mais fácil com quem jogaste, se calhar. Se calhar é mais O fácil. Vítor foi meu colega nas seleções. Pronto. Então começamos bem. Sub-17 e depois na seleção A. Laterais direitos tive o Nelson. Aquilo como colega foi na minha perspectiva o melhor. O Nelson do Benfica. Não o do Sporting. Não, aquele que agora é comentador, não é? Não, eu penso que não. Está como comentador, eu penso que Não, não. o Nelson. Não sei. Vamos pesquisar depois para... Era Nelson Ali- de... Foi em Sport- clube. Sport- No Ronaldo Sport. precisa- No Sport. Sim. Então, é só se for este, espera aí. Nos central. centrais tinha jogadores como o Fernando Couto, como o Jorge Costa, como É só escolher. também estrangeiros ou portugueses. Estrangeiros ou portugueses, colegas de Tinha o equipa. Munaibé, foi um marroquino que era um grande jogador, muito forte na construção, muito fiável em termos físicos, duro, muito bom central. E ao lado dele a par. À esquerda, ao lado dele, Sim, lateral. eu Desculpa, central. eu teria posto o Fernando Couto. Fernando Couto. Eu poria. Jorge Costa, líder, não é? Era o líder, mas Era este jovem? mas via Ok. Vou tirar aqui um como colega foi esse. Laterais esquerdos, Dimas. Quem é que eu tinha no Sporting na altura? O Dimas é internacional. Dimas era o melhor lateral do momento, da atualidade. Na posição 6 tinha o Oceano, que era de facto impressionante a sua capacidade física, a sua capacidade mental. Barbosa, outro jogador do meio ou do ala, como quiserem. À frente ali, do 6, à frente, ao lado do Pedro Barbosa. Vai jogar com 10? Hã? Com o número 10? Em 4 Barbosa. Ou no corredor, ele fazia muito corredor, aquele ala falso ala híbrido, em que jogava da João esquerda Mário, para o meio. como jogava no O Benfica. João Mário quando jogava no Benfica. Pedro Barbosa, pezinhos, aquilo é uma técnica, imagino. Tive o Dorolovic, que era de facto um fora de série. O Jardel, que era outro jogador impressionante, tinha números Estratosféricos. uma coisa do outro mundo. Então, O Luís Figo, Luís ficava à ala esquerda. o Luís na ala direita. O Luís Luís na é direita? de direita. Já no Real jogava na direita. Jogou muito no Barcelona, no Real, muitas vezes jogou na esquerda porque havia o Beckham e ele transitou para a esquerda. E o McManaman à esquerda, na direita. E mesmo na seleção, o Ronaldo, quando aparece, ele joga à esquerda. Por isso é que eu fixei, sou dessa época. Não é? O Ronaldo jogou no Euro à direita. Que E o Luís, apanhava. porque o Luís, entretanto, vem para a esquerda, mas toda a formação do Luís, os primeiros anos do Luís é na direita. Eu vi, nunca vi um jogador que fosse como o Luís, de facto, no 1 para 1 era uma coisa. Só o Bailar tirava do Eu criei uma expressão que ainda hoje uso com ele. Ele faz que não vai e depois vai. E quando o jogador do adversário pensa que ele fica, ele já foi. Era o Luís. Faz que vai, não vai, afinal foi. Era, de facto, um jogador. O Futre também foi outro grande jogador. É.
Então ficavas com... É fácil escolher isso tudo. Eu vou ser mal interpretado. Tem muito e bons jogadores. Tem muito e bons jogadores. Acho que é indiscutível Há o outros Figo, o Foot. tinha que fazer um refresh e ver o que é que estava aí disponível, mas há aqui muito jogador de grande qualidade. Nesse patamar apanha-se de outros patamares, mesmo fora de série. Sim, senhora. São muitos. É Não, verdade. mas é verdade. Ó Pedro, agora avançando aqui para a conversa, como é que é treinar E o... curiosamente, eu sou da formação do campeão de Monterriado e praticamente muito poucos tiveram sucesso. Sub-20. Dos sub-20. Eu não vou ao campeonato Pois. do mundo, mas eu estava inscrito nos 20. Só que na altura a federação não tinha verba para levar 20, só foram 18. Que interessante, nós não E eu e o sabíamos disso. secretário ficámos de fora. Não sabíamos Estás disso, desse secretário. pormenor. É um pormenor Mas muito, foi muito fixe. incrível. E na Que altura. era o Emílio se Peixe. partilharmos aqui. Não era? Não. Não, o treinador era o Casqueiros. Era o Era. Queiroz? Claro. O Emílio Peixe foi meu colega. Meu colega. Ok, sei que eu estava lá. Não, o Casqueiros Até o Emílio Peixe não foi um dos melhores desse... foi em Lisboa 2 anos depois. Nós ganhámos em Riad. Um dos melhores jogadores. Não ganhámos, a minha geração ganha em Riad. E 2 anos depois é com Figo, é com Rui Costa, é que ganha em Lisboa. Agora voltava aqui para a conversa. E teria que pôr o Jordão e o Chalana. Também no 11, forçosamente. Não sei como, mas ao meter o Chalana a lateral esquerdo, falso. Pois é. Afinal não é o melhor 11, é o melhor 13. Vamos lá, vamos lá. Jesus, encaixarmos Não, mas ali o menino com Eu, a para lateral mim, esquerda. era meu ídolo, era de facto o Jordão. Esse já não apanhámos. Mas é uma gazela e uma classe absolutamente. E poucos vídeos há na internet. Beleza, é que eu dizia beleza pura no jogo. Beleza pura. Mas foi da tua equipa esse? Vocês nunca viram o europeu de 84? Vocês têm que ver. Não. Não. O de 64 já vi. De 66. Assim daí para... De 66. 66. Porque daí para trás... 84 foi, e não me recordo, 14 aninhos. Chorei depois do jogo contra a França. Chorei porque de facto deixou marca. Incrível. Eu só comecei a ver futebol desde o Abel Xavier, a mão. Mão do Abel Xavier. Também contra a França. Esse é em 90, não é? Não, é o de 2000. Sim, Eu- é 2000. 96, 2000, é o 2000. 2000 ou 2002. é 2000, A 2000. partir daí. Estava numa visita de estudo. Enfim. Era. É o europeu 2000, não é? É, Acho que era aí. Com a França. Foi que o Abel falava-se, foi fora, não foi? Agora, voltando para a conversa, eu estava aqui intrigado de saber como é que é treinar o Ucra. O Ucra É tranquilo. é tranquilo? É. O Ucra é um palhaço centro balneário, mas Nunca é lhe muito fez nenhuma. responsável. Dentro. Nunca lhe fez nenhuma. Ele tinha receio de represália. Ficava logo ali a correr à volta Porque do ele é campo. respeito, nesse aspecto. Mas fazia grandes partidas. Fazia- Era um. Era aquele palhacinho no balneário, mas depois chegava ao campo e era um e ao gajo treino sério e tudo, e muito sério, muito responsável. isso é bom Top, quando top. conseguem É separar incrível, o... A persona que nós vemos aqui. Sim, mas no contexto de treino, de jogo, de momento onde é preciso ser sério, ele era tudo isso. Aliás, a vida dele é de alguém muito responsável, embora possa parecer que, dado aqueles momentos de loucura, é alguém que tem uma vida muito, muito regrada, com uma família muito gira. Ah, É interessante. sim, ele partilha nas redes sociais. E ele dá-se bem com a ex-mulher. Eles acabaram, ele dá-se bem com a ex-mulher e a Foi ex-mulher. ele que cuidou das Exato. miúdas. Exatamente. E a ex-mulher dá-se bem com a mulher atual dele. Ele cuidou das Surreal. miúdas. Não é fácil. Tomou a guarda, Só o Ucra, não é? tomou a guarda das miúdas. É verdade. Opa. Eu estava aqui a ver se tínhamos mais alguma questão colocada aqui pelos nossos Ouvintes. pelos nossos seguidores e se a nível tático qual foi o jogador mais competente que treinou, já falámos um pouco sobre isso. Eu posso colocar, enquanto procuras, eu posso colocar uma também, que é relativamente, não especificamente às arbitragens, mas o facto boa. das arbitragens, se calhar antigamente, pelo menos pelos vídeos que a gente vê, e mesmo o futebol
nós começámos a ver, se calhar seria um futebol assim mais deixar jogar, e agora não acho que seja tanto. Também é a minha interpretação e é a minha opinião. Não é tanto. E se o VAR, e se achas que o VAR tipo, veio ajudar ou não o futebol? O VAR ajudou muito, né? E principalmente nas questões de fora de jogo. Isso é uma mais-valia, claramente. Depois há outras decisões que o VAR pode ser também um problema. Há decisões em que o treinador, o árbitro até toma uma decisão acertada, mas o VAR entende que o deve chamar porque tem que ver a situação, e depois aqui é a interpretação, é a leitura que cada um faz, e cria um problema ao árbitro, e por vezes toma decisões erradas nesse sentido. É uma ferramenta que está a ser ainda também lapidada. Sim. Há estas paragens que vemos prolongadas, certamente. Mesmo o fora de jogo devia ser definido, muito sinceramente. 1 centímetro. Já falámos aqui, não achas que deveria haver algo, que houvesse ali uma margem qualquer? Porque estamos a falar às vezes de 2, 3, 4 centímetros. Eu acho que por mim era o apoio no chão, e ponto final. E acabava-se com muitos problemas. O braço, ou se está mais, o corpo inclinado mais à frente. Eu fazia como no futebol de 7. E eu, para mim, era o pé. Depois temos muitas situações aqui em que está o defesa, então, como estás a dizer, atrás, com o pé o corpo atrás, à frente. mas está a vir para E a depois frente. não sabes definir onde é que acaba o ombro, o braço. E Esse que é o Wenger, que também defende essa... eu defendo isso. Eu defendo essa posição para Mas mim. não achas que o futebol era mais, sei lá, bonito, tipo, mais atrativo, se, por exemplo, fora de jogo fosse só na área, por exemplo? Só na zona da área? Por exemplo? Isso é mudar o futebol também. Isso era mudar o futebol. Sim. E este é gajo em que metias o ponta de lança, só esticava. Tempo, nós só jogávamos era um espaço tremendo entre setores. Sim, setores. Não vejo Sim. essa perspectiva. Olha, e aí é que dava jeito o Ederson, que metia Acho que demora muito a tomar a decisão, fruto daquela, se é o ombro, se é o braço. Por exemplo, vais à Premier League e o tempo de espera não é assim tão grande. Não é tipo... Mas repara uma coisa, isto é alguém que conhece bem o futebol, e normalmente acontece isso com os árbitros elitistas. Em Inglaterra passa-se um bocadinho essa cultura. Eles raramente vão ao VAR, quando eles são chamados ao VAR, eles não querem saber. Há situações que nós observamos em que ele toma a decisão errada, continua-se a ver como uma situação, por exemplo, de penalti. Sim. Continua-se a ver que é penalti, mas o VAR provavelmente chama-o de certeza, mas ele não quer saber. Isso acontece com os árbitros da elite na Liga dos Campeões. Eu tive essa experiência e apercebi-me que, de facto, os árbitros não queriam ser chamados, sentiam-se desconfortáveis e tinham instruções, eles próprios, entre eles, não iam ao VAR só porque alguém os chamava, porque punham numa situação de desconforto. Portanto, queria que prevalecesse a decisão, a primeira decisão dele. Tem medo de ser corrigidos. É medo. Medo, sim, não é medo, é aquele... E aquela, certamente ouviste falar de uma... Foi implementado, penso que nos Estados Unidos, a regra do treinador é solicitar o VAR. Não havia árbitros no VAR. O VAR tinha o tipo treinador. O treinador tinha 3 possibilidades de intervir e chamar o VAR para ser avaliado num determinado lance. Isso resolvia. No futsal já existe isso. Só que é Isto foi implementado, penso que nos Estados Unidos, na segunda divisão. No futsal. O futebol é espaços reduzidos. O futebol é espaços muito abrangentes. Distâncias entre o futebol salão e o futebol de 11 é completamente distinto. Sim. Estamos a falar de 1/10 de espaço. Há uma dificuldade acredito que nós tivéssemos uma paragem só para orientar os jogadores durante o jogo. Ela era benéfica e nós aí tínhamos uma intervenção maior no jogo e que poderia ser benéfica para o treinador passar as suas ideias, porque há jogos em que nós não conseguimos. O fator do VAR, devido às grandes distâncias e devido ao facto de ele ser, não há paragens praticamente, há uma dificuldade se nós no timing certo tomássemos posições que fossem acertadas. E portanto aqui há alguma dificuldade. Agora, se houvesse uma situação em que nós de facto
temos a possibilidade de entre nós, porque nós também temos um batalhão, temos os iPads. Sim. E ao segundo nós temos exatamente aquilo que se está a passar no jogo. Agora, uma outra situação que se nos dessem a possibilidade de ser discutido com o VAR, eu acho que o VAR continua a ser, visto à distância, alguém que está a analisar à distância, é sempre importante. O VAR veio, no fundo, até para aquelas equipas no Campeonato de Portugal que se queixam das... Mas repara uma coisa, eu estava a falar do VAR e estava a falar se o futebol era mais bonito com menos pareios. Mas neste momento, comparando os tempos mortos ou os tempos percorridos, nós estamos a melhorar o jogo. Há muito menos do que havia antigamente. Sim, mas isso vai de acordo com o que eu estava a falar também da situação dos árbitros, em que agora... Foi ele que falou então, do VAR, se perdemos muito tempo. Sim, foi ele. Com isto. Eu falei foi a situação também para chegar um bocadinho aí, porque eu acho que... Em termos de tempos mortos, tem vindo a haver uma enorme diminuição neste sentido. Isto fruto também da qualidade do treino. Acho que os treinadores estão a mudar, mas ainda é suficiente. E os árbitros têm que gerir da forma que as paragens sejam menos. Eles têm feito também... Eu sinceramente, eu tive jogos em que joguei em equipa grande, como sabem, e recordo-me entre um Sporting Porto e um Sporting Benfica, o jogo era constantemente parado. Era a gestão do árbitro que não queria perder o controle do jogo e era através do apitar. Isso sim tira a beleza ao futebol. Ainda se vê alguns árbitros a fazê-lo, nomeadamente aqueles que são mais experientes. É uma forma de o fazer. Agora, penso que melhorou e a tendência é termos mais tempo percorrido, mais tempo corrido. Já se fala nisso, agora há a tal também, com acesso às tecnologias, e já tem, até no Canal 11 já passam isso às vezes em alguns jogos em que o jogo é 90 minutos ou 100 minutos com os tempos de desconto e tempo jogável às vezes tem 40 minutos, 45, tipo. Fazem isso. 45 não me parece que... Já apareceu em jogos que em jogo jogado temos 45 apareceu minutos o de ano jogo. passado, se não me engano. Mas é uma coisa muito... Sim, mas lá está, é aí que estamos a chegar, ou seja, eu acho que também isso ajuda no facto de depois de evoluírem precisamente... Anda ali nos 55, 60, andamos ali sempre naquele... Mais ou menos. E isso, quanto mais melhor, não é? A tendência é evoluir. Para o adepto quanto mais E melhor. provavelmente vamos ter que passar por isso, provavelmente os últimos 10 minutos com paragem do cronómetro, de facto, para que... Essa é a perspectiva, os últimos 10 minutos com paragem no cronómetro. Mas só uma pergunta, você acha tipo normal uma substituição a partir dos 90 minutos? Que não seja forçada, claro. Estratégica. Tipo estratégia. Quero parar o jogo, porque é que não, se eu tenho essa Sim, porque possibilidade... eu acho, não sei, bom jogador entrar ao minuto do fim, acho que é frustrante. Pelo menos é a minha opinião e quando eu jogava achava a mesma coisa, mas quando eu... Às vezes não, às vezes até uma motivação estás a dar um... Acha que sim? Quando há jovens jogadores, eles choram para ter um minuto lá dentro. Sim, mas pronto. Mas estás a ganhar 1-0, tipo, até queres perder tempo. Sim. Tens que explorar Estás a todas perder as armas tempo. que tu tens, Não é bom para o jogador, mas é isso que o treinador tem que tomar decisões que em momentos individualmente para determinado atleta não é ideal, mas é o lado mau que nós temos, o lado mais difícil. Você gostava de entrar aos mais 90? complicado. Não. Então, jogador, então acho que... Mas agora tem mais 10 minutos e eu aproveitava os 10 minutos. Já entrei aos 90. Já aqueci 45 minutos e não entrei. Isso não foi à chuva, é uma sorte. Fiquei com azia, mas olha. É olhar para a parte da equipa e não para a parte individual do jogador. Isso aí... Não gostam, e eu faço muito. Sim. E nomeadamente no contexto onde eu estou, onde há uma diferença entre o profissional, entre o estrangeiro e o local. Ok. Tem que precaver tudo isso. Sim. Maltinha, estamos com 1 hora de podcast. Passou rápido. Falta só aqui um último jogo para nos despedirmos. Uma historiazinha aqui do Pedro. Será que não há aí uma historiazinha? Eu ia primeiro ao jogo, mas queres antecipar? Faz à vontade. Faz a historinha e depois o jogo. Vamos ao jogo e depois vamos à história. Pronto. O jogo é um break challenge muito, muito simples, em que o Pedro vai escolher entre um jogador e outro. Jogadores que certamente são jogadores
dos os jovens que estão a ver o podcast certamente vão ter que ir pesquisar quem são, ou então jogam FIFA e eles são as lendas. Yeah. São as lendas do jogo. Entre um jogador ou outro, optar por um e ficar. Entre Futre e Luís Figo. Luís Figo. Ganhava o Figo. Ganhava. Mas começas logo a matar ali pelo Figo e Futre. Pela consistência e pelo nível que o Luís apresentou durante muitos anos, o Futre é de facto um jogador chegou a ganhar a bola de grande qualidade. Acho que não. Mas de facto, pela essa consistência. E entre Luís. o Futre e o Laudrup? Desculpe, o Figo e o Laudrup. Obrigado. Continua a ter o Figo, o Luís. Figo e Ronaldinho Gaúcho. Ainda continua a ter o Figo. Figo e o Maradona. Maradona. Ronaldo Fenómeno. Entre o Ronaldo e o Figo, eu escolheria o Ronaldo, mas o Maradona continua a ser o Maradona. Vai ser o Maradona até o fim. agora estou a ver que vai. Entre o Maradona e o Rivaldo, também outro. Maradona e Romário. Maradona. Entre o Maradona e o Zidane. Continuava a ser o Maradona. Maradona era... Maradona. Sim, dos melhores. Então vamos testar. Entre o Maradona e o Pelé. Conheci muito pouco do Pelé. Fica na mesma. Não tenho. Maradona... Ainda não era nascido as épocas douradas do Pelé, portanto... Maradona fica nem o próprio Eusébio. Eu cheguei a ver o Eusébio no Beira-Mar, mas não me lembro, muito vago, foi em 75, 76, quando ele estava no Beira-Mar. E portanto vi nessa altura Eusébio e tenho poucas memórias dele, a não ser aquilo que nós vimos no Mundial 66 e alguns jogos da Liga dos Campeões pelo Benfica. Mas... E o seu Eusébio do Beira-Mar ainda dava um perfume daquilo que foi? O Eusébio do Beira-Mar. Penso que não. Não me recordo. Perfume daquilo eu recordo-me que o meu pai foi lá para vê-lo, mas já não era o mesmo. Era complicado, já não tinha a mesma disponibilidade. Nem hoje nem de perto. Pedro, agora para rematar, fazer aquele remate no set, como se costuma dizer, tem alguma história que... No futebol nós temos muitas, no balneário, felizmente. Passamos também bons momentos, aliás... Nós passamos tanto tempo num balneário ou com um grupo de trabalho mais do que a própria família, não é? Muitas horas de estágio, muitas horas de treino, muitas horas de viagens e que nós passamos com eles. Tem aqui uma memória, entre muitas, quando nós fazemos aquelas viagens para a Madeira, e estou-me a recordar uma quando estava no Feirense, em que normalmente iam aqueles mais jovens a primeira vez, inclusive a andar de avião. Portanto, eram chamados pela assistente de bordo a ir ao telefone. E ele ia uma parte do telefone e o entretanto estava na cabine de atrás, onde eles têm um intercomunicador. E ela só tem ali um telefonema para si. E lá ia o senhor. E eu do outro lado a dizer que era o jornalista de Correio da Feira ou qualquer coisa de Santa Maria da Feira. E começava-lhe a fazer questões, era muita gira. Apanhei um deles em que eu disse: você é capaz de me dizer só entre nós? E ele respondeu: chefe, você não sabe que equipa que ganha não se mexe? Era de partir o coco. E depois, quando ele saiu, o pessoal já sabia que o pessoal a bater palmas, aquilo era uma palhaçada tremenda. Mas entrevistas bem preparadas, assim, uma coisa melhor que esta. Fazia muito, estava mais bem preparado. Estou a brincar. Eu não duvido isto também. Não quero que nenhum jornalista pense que estamos a fazer alguma entrevista. Por exemplo, fiz uma entrevista ao Quimberto, foi meu colega no Sporting e no Vitória, no Guimarães, mas foi o ano em que eu vou para Alvalade um ano antes dele, ele vai no ano seguinte e estamos os dois no mesmo quarto a fazer o estágio, vamos para a Holanda, suponho eu, e entretanto começo-lhe a fazer chamadas de outro quarto para o dele e comecei-lhe a fazer uma entrevista, foi descomunal, foi muito giro. Ele ainda hoje não me perdoa, mas foi, a história tem contornos de partir o coco. Do foro que não se pode... O balneário fica no balneário. Isso.
Amiguinho. Foi muito giro, foi muito giro. É tudo malta da bola aqui. Então, já sabemos como Balneário é que funciona. Balneário é sagrado. sagrado. É como outro sagrado balneário. Olha, Pedro, muito obrigado por ter disponibilizado vir aqui a este humilde podcast em vésperas de consoada. Desejo muitas felicidades e também eu sei quanto é difícil começar e é um dos aspectos em que eu dou valor a quem está a iniciar na garra, uma nova etapa. Espero que tenham muito sucesso. Muito obrigado. Pela partilha, por esta conversa. E lá em casa peço que façam like no vídeo, façam subscrever o canal, seguir o Instagram e a Twitch. E quanto a nós, vemo-nos para o ano. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau.